beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Vamos meditar na palavra do Senhor, retomando a série nas parábolas de Jesus. Chegamos à parábola em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, nós leremos do versículo 14 ao 31. Lucas 16, versos 14 a 31. Esta é a última parábola da série. Foram 32 parábolas com essa daqui. Deus nos sustentou e a gente tem então um registro em nosso banco de dados no site do YouTube. Se você quiser acessar, você pode voltar lá desde o comecinho e desfrutar da palavra de Deus nessas ricas oportunidades que tivemos.
Lucas 16, versos 14 a 31. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico, agora a parábola propriamente dita. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você já deve ter ouvido alguma dessas afirmativas. O inferno é aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. O inferno não existe. Não há condenação. Isso é uma criação da igreja para subjugar as consciências. E ainda, até filósofos chegaram a este pensamento: o meu inferno é o outro, que não me deixa ser e viver a minha existência. Nenhuma dessas expressões é compatível com a doutrina bíblica do inferno, ensinada no Novo Testamento pelo nosso Senhor Jesus, que, aliás, falou muitas vezes do tema do inferno. Em Marcos, ouça, Marcos 9, 43, a afirmativa de Jesus quanto ao inferno. E se tua mão te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem fogo se apaga. Mateus capítulo 10, no encorajamento, Jesus diz
Não temeis aqueles que podem matar o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes daquele que pode fazer padecer o corpo e lançar a alma no inferno. 2 versículos apenas para mostrar que estas afirmativas que são feitas são completamente incompatíveis com o que a Bíblia diz sobre o inferno. E lemos aqui nesta parábola um momento além vida, em que este homem é atormentado profundamente e não encontra consolo. O assunto deste sermão é o destino dos que zombam de Cristo e de sua palavra. O assunto deste sermão é o destino dos que zombam de Cristo e de sua palavra. O foco da parábola, irmãos, é a consequência de escolhermos a vaidade do mundo em detrimento do reino de Deus. Um homem que se regalava esplendidamente, que tinha aparência de justo, quando na verdade trocou a verdade do reino pela vaidade do mundo. Veremos sobre a consequência. Qual o propósito da pregação de hoje? Persuadi-los ao arrependimento, para que vocês também não privilegiem as coisas do mundo em detrimento do reino de Deus. E o objetivo pastoral é este: abandone as vaidades do mundo. Hoje, como por exemplo, o verniz religioso, o desejo de aprovação dos homens e a avareza, que é o amor exagerado ao dinheiro. Então este é o objetivo central, pastoral, desta mensagem. O capítulo 16 reúne 2 parábolas, a parábola do administrador infiel e a parábola do rico. As duas começam da mesma forma, deixe sua Bíblia aberta. Capítulo 16, verso 1. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico. E se você ler no versículo 19, como começa a nossa parábola, ora, havia certo homem rico. A parábola do administrador infiel reprova a avareza e o uso incorreto dos bens concedidos por Deus. E, irmãos, eu estou inclinado a interpretar essa passagem do rico e o mendigo como uma parábola. Há aqueles que a interpretam como uma narrativa, mas eu creio que as evidências em favor de um estilo de parábola se encaixam melhor. E o fato de ser uma parábola não anula a doutrina que aqui está exposta, o destino dos impenitentes e daqueles que são justificados. Qual o ensino principal da mensagem de hoje e basicamente desta sessão da Palavra de Deus? Anote no papel. Não aposte sua vida na vaidade deste mundo para não ser condenado ao inferno. Não aposte sua vida na vaidade deste mundo para não ser condenado ou condenada ao inferno. Esta é a exortação de Jesus àqueles que o ouvem, como veremos a partir daqui. Queridos, eu creio que a doutrina, ou a parte em que Jesus reprova os fariseus, é determinante. Então, esta mensagem é dividida em 2 partes. A primeira, os versículos 14 a 18. E aí vocês, em algumas versões, tem aí acerca do divórcio em negrito. Você pode, talvez, esquecer esse negrito. Pensando, Jesus reprova os fariseus, versículos 14 a 18. Esse é o meu primeiro ponto. A reprovação de Jesus aos fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos, uma seita que
julgava-se melhor cumpridora da lei de Moisés. E por causa disso, se afastava de todas as outras pessoas. Julgavam-se justos diante de Deus. E herdeiros da promessa feita a Abraão. Estes são os fariseus. Jesus os reprova aqui. Primeiro, então, esta palavra é dirigida a quem? Esta parábola, aos fariseus. Versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam isso tudo e ridicularizavam. Jesus estava condenando a avareza e o uso incorreto dos bens. Ridicularizavam a Jesus. Zombaria pública e escárnio. Este é o público que ouve a parábola do rico e Lázaro. Aqueles que desprezam o Senhor Jesus Cristo, sua vida e ministério. Ridicularizavam. E diante disso, Jesus censura os fariseus. Desde o versículo 15 ao 18. No versículo 15, por exemplo, Jesus os censura por valorizar o que os homens valorizam. Leia comigo o versículo 15. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. O que eles valorizavam? Eles eram avarentos, amavam o dinheiro. Sendo assim, coisas que os atraíam: status religioso, luxo e cultivo da autoimagem. Isso atraía demais o fariseu. E por isso Jesus os censura, porque eles têm um verniz religioso. Se denominam auto-justificados, mas na verdade, no seu interior, eles estão muito longe da verdade da lei de Deus, porque amam o status, o luxo e a autoimagem. No versículo 16 e 18, depois de censurá-los por valorizar aquilo que os homens valorizam em detrimento do que Deus valoriza, Jesus reprova a hipocrisia. A palavra Hipócrates é máscara. Jesus condena a religião da máscara. Versículos 16, Jesus diz, 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem que se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus diz que a lei e os profetas vigoraram até João, e aqui é o João Batista. Isso significa que Jesus é a culminância de todo o Antigo Testamento. Desde o livro do Gênesis a Malaquias, todos os profetas pré-anunciavam a sua vinda. Cristo, inclusive o último profeta João Batista, apontava para Cristo. Nós aprendemos isso no domingo passado. Jesus veio e inaugurou o reino de Deus. E como ele inaugura o reino de Deus? Curando o enfermo, libertando o escravizado, expulsando os demônios, perdoando o pecado. Os sinais anunciam uma nova era. O reino de Deus é chegado em Cristo. Este evangelho é oferecido a muitos. Mas muitos se esforçam por entrar nesse reino. É isso que Jesus está dizendo no versículo 16. E todo homem se esforça por entrar nele. Muitos se interessam por este reino inaugurado por Cristo. Ao passo que os fariseus conscientemente recusam o reino de Deus. Jesus condena a hipocrisia desses homens,
que anunciavam ser filhos de Deus, mas agora que o reino é inaugurado, que o reino é visível e instalado, eles o rejeitam com toda a sua força, a ponto de zombarem publicamente dele. E para dar, vamos dizer, o último prego no caixão destes homens que zombavam e o desprezavam, no versículo 18, Jesus ilustra a hipocrisia destes homens. Porque os fariseus, na verdade, rejeitavam a lei que diziam defender. E uma das evidências de que eles desprezavam a lei era a banalização do divórcio. Em outro contexto, no capítulo 19, nós lemos este mesmo versículo. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. Aquele que casa com mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Na tradição dos fariseus, há quem dissesse que se o homem achasse outra mulher mais bonita, ele poderia se divorciar. Ou que se a mulher queimasse o feijão, ele poderia lavrar carta de divórcio. Este era o estado dos fariseus. E não está diferente da nossa sociedade atual, crentes, ou que se dizem crentes. Por motivos escusos, não justificáveis, se divorciam. Não dão contas à igreja, não dão contas a seus irmãos e à fé. Agem como querem, neste ponto, e dizem guardar o evangelho da cruz. O que Jesus está dizendo? Vocês têm uma aparência religiosa. Vocês aparentam ser abençoados por Deus, prósperos, cheios de luxo e honras exteriores. Mas por dentro vocês são sepulcros caiados. E diante desta doutrina, desta reprovação, é que Jesus conta esta parábola ilustrando quais são as consequências de manter-se nesse estado, de não se arrepender desses pecados. Jesus, então, antes de entrarmos na parábola, Jesus reprova os fariseus e denuncia suas motivações. Primeira, buscam a aprovação dos homens. Segunda, cobiçam dinheiro, luxo, status social. Terceiro, rejeitam conscientemente a boa nova de Cristo. E em quarto, quebram a lei de Deus sem nenhum pudor. É nesse contexto, é diante dessas reprovações, então, que o Senhor ilustra qual será o destino daqueles que desta forma agem. Então entramos na parábola. Lucas insere esta parábola para ilustrar como os fariseus estavam caminhando para o inferno, caso não se arrependessem. O rico é a figura para os fariseus, e Lázaro representa o resto da sociedade insignificante, desprezível. Vamos ver a situação da história, versos 19 a 23. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então Jesus constrói aqui uma história. Primeiro, que este homem rico, na tradição farisaica, era alguém aprovado por Deus, alguém próspero. E o homem chamado Lázaro, na tradição dos fariseus, era alguém reprovado por Deus, porque ele era pobre, sofredor, um pária da sociedade. Esta era a visão dos fariseus.
olhavam a aparência. Os fariseus imaginavam integrar o primeiro grupo, mas estavam enganados quanto à sua condição. O ponto aqui é a inversão da expectativa corrente. Qual a expectativa dos fariseus? A teologia da retribuição, que é incompatível com a doutrina bíblica. Os fariseus entendiam, como eu disse, que a prosperidade, a regalia, era um sinal da aprovação de Deus. E que, portanto, Lázaro, aquele homem insignificante, colhia o fruto do seu pecado. E isso criava um abismo entre os fariseus e as pessoas comuns. Separavam esses dois grupos. Os que aparentemente têm privilégios, são filhos de Deus, e aqueles que estão desprezíveis. Jesus monta essa história com a teologia deles, que é incompatível com a doutrina do Evangelho. O pobre é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aqui, aqueles que vêm de uma tradição neopentecostal e pentecostal, pode ter a ideia de um seio de Abraão no seguinte sentido, na doutrina pentecostal nem pentecostal. Há o Hades, que é um lugar neutro, e ali no Hades você tem um espaço que é para os justos, que é o seio de Abraão, e o espaço dos condenados, que é o inferno. Esse texto não justifica essa divisão, tudo bem? O que nós entendemos aqui é o seguinte: quando fala de seio de Abraão, é simplesmente a visão de um banquete, em que o Lázaro, que ficava sempre à margem do banquete, agora está sentado em frente a Lázaro, enquanto o rico vai para o inferno. No inferno, veja só, versículo 22. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Eles estão ali separados por um vale intransponível, e ali ele se encontra na mesma situação em que Lázaro enquanto estava vivo. Aqui a palavra inferno é a palavra Hades. A palavra grega inferno é Gehenna, tá bom? Então a nossa tradução aqui, talvez a sua, pode ser que esteja Hades. Mas por que foi traduzido como inferno? E bem traduzido para a língua portuguesa? Porque em nenhum lugar você vê os santos passando por esse sofrimento aqui. E o lugar apropriado de sofrimento é justamente o inferno. Lázaro está, o rico está ali agora. Bom, mas qual é o ponto principal dessa história? Mostrar o destino daquele que é justificado pela fé, o filho de Abraão, e do impenitente, no caso aqui, os fariseus que menosprezavam o evangelho de Jesus. Este é o ponto da parábola. Enfatizando o sofrimento do inferno e a urgência do arrependimento. De onde nós podemos deduzir isso? Do que acontece na sequência. Versículos 24 a 31. Qual é a ênfase que nós temos aqui? A súplica do rico para sair do inferno. O rico pede alívio para o sofrimento intenso de tormento em chamas. 24 a 26. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aqui você vê quem é que chamava Abraão de pai? Os fariseus. Jesus constrói uma história mostrando que o fato de se autodenominarem filhos da aliança não era garantia, porque as suas obras eram contrárias à fé.
Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe água na ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então este é o ponto. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então Jesus aplica a teologia dos fariseus. Fala, vocês não dizem que vocês são abençoados e prósperos, isso cheio de aparência, que Deus abençoou vocês? Jesus desconstrói esta ideia de que a salvação, de algum modo, é por obras de justiça, que era bem típico dos fariseus. E aqui, então, a ênfase, irmãos, é qual será o resultado daqueles que insistem em negar a Cristo, em blasfemar contra Cristo, em rejeitar a Cristo. Sofrimento infernal para todos sempre. E Lázaro pede uma vez: alivia. E a resposta de Abraão é: não. Lázaro insiste. Versículo 27 a 30. Então replicou: Pai, eu te imploro, mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-no. Primeiro pedido: alivie o meu sofrimento. Resposta: não. Segundo pedido: testemunhe aos meus irmãos que se arrependam, ressuscite Lázaro. Qual a resposta? Não. Mas o rico não está satisfeito. Versículo 30 a 31. Pela terceira vez ele insiste. Mas ele insistiu. Agora, não, pai Abraão, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, deixarão de agir como agem. Deixarão os seus pecados. Qual a resposta? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem aos Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pela terceira vez, Abraão diz: não. Este é o destino daqueles que zombam de Cristo e do seu reino. Tormento eterno. Fogo inextinguível. Dor jamais experimentada. E por que você está enfatizando o inferno, pastor, e não o céu, que eu vou para o céu? É porque o texto enfatiza o inferno. Lázaro está quietinho na dele lá. Tanto no sofrimento quanto no céu, Lázaro, você não ouve a voz dele. E eu tenho que pregar o que o texto está dizendo. Ele está falando do destino daqueles que rejeitam o reino de Deus em Cristo. E será algo imutável para sempre em tormento. Então, aplicando essa mensagem, primeiro, vamos pensar aqui, repetindo, o que os fariseus procuravam? As coisas do mundo em detrimento das coisas do reino. O que são essas coisas do mundo? A aprovação dos homens. Tinha um verniz religioso. Segundo, cobiçosos por dinheiro, luxo e aparência. Veja que o rico aqui, ele se regala esplendidamente todos os dias. É uma festa
na cobertura em Dubai. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Certamente ele foi enterrado com toda a pompa de um homem justo, íntegro, temente a Deus, fiel, quando na verdade era apenas aparência, porque o homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Cobiçosos, rejeitavam conscientemente Jesus Cristo e o reino, quebravam a lei de Deus sem nenhum pudor. E acrescenta-se agora na parábola, eles eram orgulhosos por serem descendentes de Abraão segundo a carne. Engraçado que o que Jesus fez com esses homens em 5 versículos desmascarou toda a expectativa de desfrutar do reino dos céus. Porque tudo era falso. Então, queridos irmãos, qual a primeira aplicação que eu quero compartilhar com vocês? Que a gente oriente a nossa percepção sobre o que tem valor diante de Deus. O que realmente tem valor diante de Deus. A gente pode exaltar pessoas com base na aparência, na vida religiosa, na prosperidade, na boa reputação, na boa família, dizer, este é filho de Deus. Este aí é o servão, vai sentar do lado direito da mesa. Ah, queridos, nós julgamos segundo os homens. Cuidado. O equívoco dos fariseus foi denunciado. O que eles consideravam ser digno, na verdade não era, porque Deus vê o coração. E nenhum de nós pode esconder-se deste escrutínio. Deus sonda o coração. Então, minha primeira aplicação é esta: que as aparências não nos seduzam a ponto de nos desviar da verdade. Oriente a sua percepção sobre o que tem valor diante de Deus, segundo a palavra, e não segundo as aparências. E agindo assim, nós desprezaremos menos pessoas. A segunda aplicação, que eu acho que é óbvia, é arrependa-se antes que seja tarde demais. Você tem que se arrepender hoje, não é amanhã. Talvez você viva uma religião de aparência e nunca tenha entregue a sua vida ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Vocês ouviram o que muitos pensam. O inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Ou, não existe condenação, é a igreja que criou isso para subjugar as consciências. E ainda, meu inferno é o outro. Segundo lemos, o sofrimento no inferno é real. Afastamento de Deus, tormento no corpo e na consciência, dor e sofrimento eterno, fogo que não se apaga, choro e ranger de dentes. A punição adequada para quem desprezou o reino de Deus em Cristo. Será o seu destino, caso não se arrependa urgentemente. Arrependa-se hoje, porque depois o estado será irreversível. A doutrina católica ainda prevê um purgatório em que você, através, os vivos fazem aqui as suas ofertas e indulgências e a pessoa lá pode ser purificada. Não existe isso. Alguns ensinam entre os evangélicos, entre eles um proeminente, sou discípulo dele, não nesse ponto, que é o Dr. John Stott. Ensina o aniquilacionismo, ou seja, que a pessoa vai morrer para sempre e não tem essa questão do sofrimento ad eterno. Sim, há sofrimento ad eterno, o inferno é real. E o que Jesus está dizendo para esses fariseus é: arrependa-se antes que seja tarde demais. E em último lugar,
o testemunho da Bíblia é suficiente para a salvação. O testemunho da Bíblia é suficiente para a salvação. Você deve crer neste livro. Você já viu pessoas que, sem nenhum esforço para compreender a Bíblia, dizem: é um livro escrito e não confiável. E aí você pergunta: qual parte não é confiável? Pessoa, todos. O que você leu a respeito da Bíblia? Nada. Mas diz que é um livro que não é confiável. Outros, sem ter lido, dizem que é palavra de homens, não de Deus. No extremo oposto, como os fariseus, religiosos dizem que é a palavra de Deus, mas na prática desprezam. Haja vista a questão do divórcio que eu estou falando aqui. Divorciando-se por causa e maneiras injustificáveis. Quando Paulo insiste, prega a palavra, é porque somente ela é confiável para lhe dar a direção correta. Talvez você esteja na igreja hoje e possa estranhar, mas aqui ninguém deu uma revelação, ninguém falou em línguas, ninguém rolou no chão, ninguém está chorando. Que eu vou crer? Como eu crerei no Senhor? Não teve dança, não teve teatro, não teve aquela pessoa levantada na cruz aqui, mal e porcamente, aqueles teatrinhos que a gente faz nas igrejas, veio para burro. Como é que eu vou me converter? Só tem um jeito, se você ouvir esta palavra hoje. Se isso não for suficiente, você será condenado e ponto final. Ou você crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para o perdão dos seus pecados. Se você crê na palavra e no testemunho dos profetas, porque não pode ser substituída por qualquer outro artifício. Mesmo se alguém erga dos mortos, você não crerá. A palavra de Deus, a Bíblia, é suficiente para a sua salvação, mas você precisa crer antes que seja tarde demais. Graças a Deus por sua palavra. Hoje, antes de pregar essa mensagem, eu estava profundamente angustiado pelo fato de ser muito tênue esta questão da religiosidade. E o meu principal medo é por mim, para que eu não me encontre no estado desses fariseus. E eu compartilho esta angústia com vocês, para que nós todos não sejamos pegos de surpresa no último dia, porque andamos-nos enganados pela vaidade deste mundo. Que Deus nos ajude. Amém. Foi cortado, Ele vem pra nos visitar.
terça-feira à tarde, Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado.